O filme começa em 1984, em uma exposição de armas onde um jovem chamado Rick Versh Jr. está verificando alguns AK-47. Ele está discutindo o preço com o vendedor e rapidamente percebe que as armas são, na verdade, do Egito, e não da Rússia, como afirma o vendedor. Rick traz seu pai, Richard, para confirmar. Richard acusa o vendedor de tentar enganar um garoto que conhece o assunto. Com isso, conseguem fazer com que o vendedor concorde com um grande desconto, avisando que se não o fizer, poderão denunciá-lo e ele poderá perder a licença. Depois, eles voltam para o carro. Rick pergunta ao pai por que eles estão por aqui, já que ele sempre diz que a cidade não é boa. Richard responde que está com um bom pressentimento sobre este ano e aponta um videocassete na traseira do carro, explicando que vão abrir uma locadora juntos. Quando eles voltam para casa em Detroit, eles avistam um carro estacionado na garagem. Tanto Rick quanto seu pai o reconhecem como pertencente a TY. Richard pega uma AK-47 e corre para dentro, onde encontra a irmã mais velha de Rick, Dawn, namorando TY. Imediatamente, Richard suspeita que Dawn esteja tramando alguma coisa e diz a TY para ir embora. Dawn corre atrás dele pela rua, mas TY vai embora sem ela. Seus avós chegam no momento em que o caos se desenrola. Dawn grita com o pai e Richard tenta explicar aos pais. Furiosa, Dawn volta para dentro e Richard diz a ela para se vestir para que eles possam sair para tomar um sorvete para se refrescarem. Naquela noite, enquanto trabalhava em dispositivos silenciadores para os AK-47, Richard conversa com Rick sobre vendas adicionais. Rick rapidamente entende e usa a tática para vender as armas, ganhando dinheiro extra e ganhando o respeito do líder da gangue Johnny Curry. Na manhã seguinte, Dawn acorda Rick, dizendo que está indo embora e lhe dá um número, avisando-o para não contar ao pai. Rick percebe que ela está indo para a casa de TY e tenta impedi-la, mas ela o ignora, dizendo que o pai deles não está melhor. Richard observa enquanto ela sai com TY. No dia seguinte, Rick vende com sucesso as armas com silenciadores para os membros da gangue. Mais tarde naquela noite, Rick se encontrou com seu amigo Boo para um evento de patinação e eles se divertiram muito. Na manhã seguinte, Rick acordou com os agentes do FBI Alexandre e Frank conversando com seu pai, acusando-o de distribuição ilegal de armas. Eles chamaram Rick, cientes dos silenciadores, e avisaram que eventualmente pegariam Richard. Eles perguntaram a Rick sobre a gangue, mas mais tarde naquele dia Rick passou um tempo com a gangue. Enquanto brincavam, avistaram alguns ratos e atiraram neles, rindo o tempo todo. Naquela noite, Rick estava aquecendo a casa com um pato recheado que comprará para a irmã. De repente, um carro parou ao lado dele e dentro estavam os agentes do FBI Alexandra, Frank e outro policial chamado Jackson. Eles lhe ofereceram uma carona e pegaram alguma comida no caminho. Enquanto dirigiam, eles o interrogaram e lhe mostraram a foto de um homem morto, explicando que o homem havia sido morto com uma arma de um traficante licenciado. Eles insistiram que o pai de Rick não era o verdadeiro criminoso, mas seus clientes eram, e eles estavam apenas tentando ajudar. Os agentes deram a Rick a tarefa de comprar drogas de traficantes locais para ajudar a reunir evidências. Eles prometeram $200 em troca. Enquanto Rick se preparava para pegar sua arma, eles a confiscaram, lembrando de que não poderia portar armas de fogo para isso. Rick seguiu em frente, comprou as drogas e as entregou aos agentes. Depois que o deixaram em casa, ele encontrou o pai dormindo no sofá e foi silenciosamente para o quarto guardar o dinheiro. No dia seguinte, Rick estava com a turma, ajudando-os a escolher os ternos para o casamento de Johnny Curry com Kate, sobrinha do prefeito. Curry perguntou sobre Bull, e Rick garantiu-lhe que Bull era seu melhor amigo e nunca o trairia. Curry, demonstrando respeito, convidou Rick para experimentar um terno, insinuando um convite para o casamento. Quando Richard viu Rick experimentando o terno em casa, perguntou para onde ele estava indo. Ao saberem que era para o casamento da sobrinha do prefeito, perceberam que seria na casa do prefeito. No casamento, Rick viu um homem conversando com Curry. Bull disse a ele que era Art Derrick, um grande traficante de drogas de Miami. Eles o cumprimentaram e a noiva elogiou Rick, dizendo que ele parecia elegante. No caminho de volta do casamento, Rick e seus amigos, Noog, Bull, Freak, Steve e Ed, encontraram algumas garotas da escola. Rick convidou Brenda Moore, sua paixão, para se juntar a eles. Todos foram para um cinema drive-in, onde Rick sentou-se com Brenda. Eles conversaram sobre o casamento e suas famílias, eventualmente se beijando. No dia seguinte, Rick se encontrou com o FBI, que lhe deu drogas no valor de cerca de $4.000. Nervoso com a descoberta de seu pai, Rick hesitou, mas quando os agentes prometeram que ele poderia ficar com o dinheiro das vendas, ele concordou e vendeu as drogas com Bull e sua turma. Um dia, Richard viu Rick em um carro com os agentes e ficou desconfiado. Ele vasculhou o quarto de Rick e encontrou o dinheiro escondido.
Quando Rick voltou para casa, seu pai o confrontou com raiva, exigindo saber como ele ganhou $9.000. Quando Rick tentou explicar, Richard, furioso, deu-lhe um tapa. Chateado, Rick saiu furioso para seu quarto. Naquela noite, Rick pegou o carro de seu avô e encontrou Dawn em uma lanchonete, dando-lhe o pato de pelúcia que comprou para ela. Ele percebeu que Dawn não parecia bem e pediu que ela voltasse para casa, mas antes que pudessem conversar mais, alguém roubou o carro. Tanto Rick quanto Dawn perseguiram o ladrão, atirando no carro. A polícia chegou e prendeu os dois. Mais tarde, os agentes do FBI informaram Rick sobre as acusações, mas garantiram-lhe que provavelmente seriam retiradas, pois garantiriam que o policial que o prendeu não compareceria ao tribunal. Rick assumiu a responsabilidade pela arma e Dawn foi libertada. Algum tempo depois, Rick conversou com Curry, que revelou saber que Rick vendia drogas sem permissão. Curry o avisou para ficar longe de seu território, mas ofereceu um acordo a Rick. Ele poderia continuar vendendo drogas se fosse honesto e desse a Curry sua parte habitual. Rick viajou para Las Vegas para uma grande luta de boxe. Curry disse que Leon, um cliente, providenciou assentos ao lado do ringue para eles. No entanto, quando chegaram, sua entrada foi negada porque Leon havia dado os ingressos a um líder de gangue rival. Na pós-festa, o líder da gangue rival ostentou seu sucesso, o que enfureceu Curry. Furioso, Curry o atacou e matou com uma garrafa de champanhe. Quando Rick e sua turma voltaram de Las Vegas, Curry ordenou que 2 de seus homens fossem à casa de Leon e o matassem como vingança. Mas quando chegaram, Leon já havia fugido. Frustrados, os membros da gangue atiraram na casa pelo lado de fora. Tragicamente, um dos jovens sobrinhos de Leon foi atingido e morto por uma bala perdida. O tiroteio se tornou uma história importante, especialmente quando foi relatado que o menino morto havia sido baleado com um AK-47. Sentindo-se desconfortável, Rick desceu ao porão em busca de uma arma, sabendo que seu avô a havia escondido. Richard ouviu o barulho e desceu para encontrar Rick. Eles tiveram uma breve conversa, com Richard expressando seu desapontamento com as pessoas com quem Rick estava se relacionando ultimamente. Enquanto isso, Curry recebeu um telefonema de seu sogro, avisando de que se as autoridades descobrissem sobre qualquer AK-47 ligada a ele, não haveria como protegê-lo. A polícia já estava reprimindo qualquer pessoa que possuísse essas armas. Após a ligação, Curry reuniu sua gangue, incluindo Rick, e disse-lhes que deveriam ser extremamente cautelosos a partir de agora. Ele deixou claro que faria o que fosse necessário para ficar fora da prisão. Mais tarde, quando Rick estava voltando para casa, os agentes do FBI o alcançaram, mas Rick se recusou a falar e foi embora. Na manhã seguinte, Rick viu seu pai carregando a AK-47 no carro. Quando Rick perguntou por quê, Richard explicou que precisava se livrar deles rapidamente. Rick mencionou que planejava voltar para a escola e Richard disse a ele que havia recebido um peixinho dourado de presente de um cliente. Cerca de uma hora depois, Nug, amigo de Rick e membro de gangue, apareceu. Enquanto Rick estava pegando uma bebida para ele, Nug de repente se desculpou e, sem avisar, atirou no estômago de Rick antes de fugir. Richard correu para o hospital, visivelmente abalado, enquanto Rick passava por uma longa cirurgia. Incapaz de processar suas emoções, Richard saiu do hospital e dirigiu até a casa de Curry. Ele avistou Bull do lado de fora e até preparou sua arma, mas no final não conseguiu atirar em ninguém. Quando Rick acordou no hospital, sua irmã Dawn estava lá, preocupada e perguntando no que ele havia se metido. Ela disse a ele que ele havia sido listado como John Doe no hospital. Mais tarde, Alexandra, uma das agentes do FBI, visitou Rick no hospital. Ela perguntou quem atirou nele, mas Rick se recusou a lhe dar qualquer informação. Ela então revelou que, graças à ajuda de Rick, eles conseguiram prender Curry e a maior parte da gangue. Como resultado, o FBI decidiu ignorar o envolvimento de Richard na venda ilegal de armas. Depois que Rick recebeu alta do hospital, ele e Richard voltaram juntos para casa, conversando mais uma vez sobre o sonho de abrir uma locadora de vídeo. Rick expressou seu desejo de deixar a cidade, dizendo que nada de bom parecia acontecer lá. Em casa, Richard disse a Rick que voltar a estudar não era mais uma opção. Por ter levado um tiro e estar envolvido com pessoas perigosas, a escola o via como uma ameaça potencial para os outros alunos. Em 1986, um menino se aproximou de Rick e revelou que era irmão de Brenda, e que Brenda havia dado à luz recentemente um filho de Rick. Mais tarde, Rick foi ver Brenda e conheceu sua filha, que tinha cerca de 6 semanas. O irmão de Brenda também trouxe Richard, e Rick e seu pai seguraram o bebê. No caminho de volta, Richard trouxe à tona a ideia de abrir a locadora novamente, mas Rick parecia duvidar que isso acontecesse. Ele perguntou ao pai se voltar a vender drogas poderia melhorar suas vidas, acreditando que era a única saída.
Eles discutiram acaloradamente e ficaram tão distraídos que quase bateram o carro, mas felizmente evitaram um acidente. A discussão continuou com Richard se recusando parcialmente à ideia de Rick vender drogas novamente. No entanto, depois de algum tempo, Richard cedeu relutantemente e Rick voltou a negociar nas ruas, ganhando rapidamente muito dinheiro. Não muito depois, Rick e Richard foram a uma casa onde eram usadas drogas e encontraram Dawn dormindo em um dos quartos. Rick insistiu que eles a levariam para casa, mas Dawn resistiu, causando uma cena. Uma vez em casa, eles confinaram Dawn em seu quarto, em um esforço para ajudá-la a superar seu vício. Ela gritou e bateu na porta, desesperada para sair, mas eles ignoraram seus gritos. Os sintomas de abstinência a deixaram irritada e agressiva, mas depois de algum tempo ela começou a melhorar. Richard finalmente trouxe uma TV para o quarto dela para ajudá-la na recuperação. Em 1987, Rick ganhou dinheiro suficiente para tornar realidade o sonho de seu pai de abrir uma locadora de vídeo. Richard finalmente abriu a loja e a família se reuniu para comemorar o sucesso, brindando a realização do sonho tão esperado. Mais tarde, Rick cruzou com a esposa de Curry, Kate, em um rink de patinação. Eles passaram um tempo juntos, eventualmente voltando para a casa dela. Kate confidenciou a Rick, expressando suas frustrações com Curry. Ela acreditava que se Curry apenas confiasse nas pessoas a quem ela o apresentou, ele não estaria na prisão, deixando-a sozinha. Rick e Kate tornaram-se íntimos naquela noite. Na manhã seguinte, agentes do FBI invadiram a casa de Rick, prendendo ele e Richard. Ao conversarem com o advogado, Rick soube que estava sendo acusado de porte de drogas com intenção de venda. Por ter mais de 8 gramas, ele enfrentava uma possível sentença de prisão perpétua. Eles contataram os agentes do FBI Alex e Frank, que explicaram que o FBI negaria publicamente qualquer conexão com Rick. No entanto, eles deram a entender que poderiam ajudar a reduzir a pena se ele concordasse em atuar como informante pela última vez. Rick concordou com o plano, envolvendo Kate na organização de um grande carregamento de drogas. O FBI interveio e prendeu todos os envolvidos, desmantelando o acordo. Infelizmente, a notícia revelou o envolvimento de Rick na TV, expondo-o como informante, o que o tornou um alvo. Em seu julgamento, o júri considerou Rick culpado, e o juiz o condenou à prisão perpétua. Rick, de apenas 17 anos, foi enviado para a prisão. Richard confrontou Alex e Frank, mas eles afirmaram friamente que nunca haviam feito nenhuma promessa sobre o futuro de Rick e que este era o fim da linha para ele. Dawn e Richard visitaram Rick na prisão, trazendo sua filha, Keisha. Rick pediu a Dawn que se certificasse de que Keisha visse sua foto todas as noites para que ela não o esquecesse. Richard então conversou com Rick sobre seu caso, mencionando que as duras sentenças de prisão perpétua para crimes relacionados a drogas podem mudar em breve. Rick, porém, ficou profundamente triste, acreditando que sua vida havia acabado agora que estava atrás das grades. Richard, dominado pela emoção, começou a chorar, desculpando-se por não ter sido capaz de dar a Rick a vida melhor que ele sempre quis para ele. Após a visita, Rick foi levado de volta para sua cela, enquanto Richard, Dawn e a pequena Keisha partiram para voltar para casa.